Vamos para a nossa aula número 11 de pesquisa operacional, e nessa aula nós iremos começar a ver os tipos de solução para os problemas. Então, até o momento, nós estudamos como fazer a modelagem de problema, que, relembrando, nada mais é do que a interpretação de texto, interpretar um texto, o enunciado do exercício, e transformá-lo em um modelo matemático, uma inequação, certo? E aí, nós começaremos hoje vendo quais são os tipos de soluções que podem ser utilizadas a partir desses problemas. Então, pegamos um problema e utilizamos esses tipos de soluções para encontrar a famosa solução ótima, a solução para esses problemas, tá? Bom, quais são alguns métodos de solução, os principais que a pesquisa operacional utiliza? São três. O primeiro é o método gráfico. Ele é aplicável ao problema com duas variáveis de entrada, que é o que nós temos feito até o momento. Então, nessa disciplina, nós estamos usando modelagem de problemas e estamos tratando de problemas que têm, no máximo, duas variáveis, tá? Depois, nós temos o método simplex, que eu já falei um pouquinho por cima sobre ele para vocês na sala de aula. Se tivermos tempo, nós entraremos no método simplex, porque ele é um método bastante complicado, então vai levar bastante tempo. Como não estamos tendo uma aula presencial, eu acredito que será um pouco complicado, mas ele se trata de um método que vai ser aplicável a todo e qualquer tipo de problema. Então, independente de quantas variáveis, é possível realizar o método simplex. Então, o método gráfico é só quando tem no máximo duas variáveis, e o método simplex ele pode ser aplicado de forma geral, independente da quantidade de variáveis, tá? E depois temos o método computacional, que eu também já falei para vocês sobre ele, que existem alguns softwares, o Lingo, o próprio Excel, o solver, né, do Excel, eles também podem solucionar problemas com várias quantidades de variáveis, mas não são todos os problemas que é possível resolver através desses softwares, desses métodos computacionais. E tem aquele método da simulação, que nós já fizemos um exercício. Então, esses são os três principais métodos, formas de encontrar a solução ótima para os nossos problemas. E primeiro é necessário que a gente modele o problema, que é o que a gente tem feito até a aula da semana passada, e a partir dessa modelagem, de ter encontrado as restrições, as variáveis e a função objetivo, a partir dessas informações a gente vai inseri-las nesses métodos e aí vamos encontrar a solução ótima. E começando nessa aula de hoje, nós vamos utilizar o método gráfico. Então, como eu disse, o método simplex e o computacional, nesse momento nós não veremos. Se houver tempo na disciplina, se retomarmos as aulas presenciais, entraremos nesses dois métodos. Se não, a gente vai ficar no método gráfico, que é o mais fácil da gente compreender nesse momento, e também ele é o mais utilizado. Tirando o método computacional, que muitas empresas utilizam hoje a pesquisa operacional tendo softwares, então é até fácil usar pesquisa operacional nas empresas por conta dos softwares. O método de se fazer aí, vamos dizer, na mão, né, como eu costumo falar para vocês, o método mais fácil é o gráfico, que é o que a gente vai iniciar hoje, tudo bem? Bom, e aí do que se trata o método gráfico? Então, como eu já disse no slide anterior, método gráfico é aquela solução que pode ser feita se o problema tiver no máximo duas variáveis, e todos os problemas que nós fizemos até o momento têm duas variáveis no máximo. Então, vai ser bastante fácil para a gente fazer, porque todos os exercícios que fizemos até o momento têm duas variáveis no máximo. E aí a solução gráfica é realmente um gráfico, então, né, uma plotagem. Então, nós temos lá o eixo X, o eixo Y, e cada um desses eixos vai ser representado pela variável, tá? E aí, qualquer ponto nesse diagrama pode ser a solução para o nosso problema, mas a gente vai pontuando e conseguindo colocar nesse diagrama, nesse gráfico, as restrições que nós já encontramos, e aí vai reduzindo o número de resultados possíveis. Então, eixo X e eixo Y, cada um será para uma variável. Lembrando que todo esse conteúdo está na apostila, tá? Começamos na página 26.
Bom, essa aula de hoje, para a gente estudar o que é o método por solução gráfica, nós estamos utilizando a aplicação de uma modelagem de um problema que está na apostila, na página 25 e 26, e que nós vimos na aula número 8, que foi na aula do dia 2 de abril. Então, vocês têm um slide dessa aula, e é esse modelo, esse problema que nós iremos utilizar para fazer a solução gráfica de hoje. Na solução desse problema, na modelagem desse problema, na verdade, nós tínhamos uma questão que era o problema da produção de CPUs grandes e pequenas. Para a produção de CPU grandes e pequenas, eram necessários algumas peças, como placa-mãe, placa de vídeo. Então, só lembrando vocês do que se trata esse exercício, essa aplicação de modelagem, que vocês podem retomar na página 25 e 26, ou abrir o meu slide da aula 8 do dia 2. Então, esse problema era um problema de produção de CPUs. E aí, nós encontramos 5 restrições referente a esse problema. Principalmente tirando a restrição lógica, que todo exercício vai ter, nós temos 4 restrições. Quais são elas? A primeira é que o gabinete grande teria que ter uma produção menor ou igual a 6, porque o máximo possível para produzir era de 6 unidades, o máximo que a empresa conseguia produzir por hora eram 6 unidades de gabinete grande, então X1 era gabinete grande e tinha que produzir um valor menor ou igual a 6. Depois, a segunda restrição era que o gabinete pequeno, a empresa só conseguia produzir 15 por hora. Então, X2, que é gabinete pequeno, tem que ter uma produção menor ou igual a 15. A terceira restrição que nós encontramos foi das placas-mãe, que é uma peça utilizada para a produção do gabinete grande e pequeno. E aí nós vimos que o gabinete grande X1 usa 3 placas-mãe e que o gabinete pequeno X2 usa uma placa-mãe, e que a soma desses dois valores, essa soma dessas duas quantidades de placa-mãe em cada gabinete, X1 grande e X2 pequeno, tem que ser menor ou igual a 24, porque a empresa consegue produzir no máximo 24 placas-mãe por hora. E a quarta restrição que nós encontramos é de uma outra peça utilizada na fabricação de gabinete grande e pequeno, que é a placa de vídeo. E aí nós encontramos a seguinte restrição, que para cada gabinete grande, que é X1, se utiliza 2 placas de vídeo, e que para cada gabinete pequeno, que é X2, utiliza uma placa de vídeo, e que a soma dessas duas quantidades para cada gabinete tem que ser menor ou igual a 20, porque a empresa só consegue fabricar 20 placas de vídeo por hora. E aí, por último, temos a restrição lógica, que é que a quantidade produzida de placa de gabinete grande X1 e gabinete pequeno X2 tem que ser maior ou igual a 0, porque se o objetivo era maximizar o lucro, não dá para produzir um valor negativo, certo? Então, essas foram as restrições que nós encontramos na modelagem desse problema. E é a partir dessas restrições que agora nós iremos colocar isso no gráfico e encontrar a solução ótima através desse método de solução gráfica para a solução desse problema. Bom, aqui nós temos inicialmente o gráfico, sem colocar ainda nenhuma informação, só para mostrar para vocês que o eixo X horizontal, ele é para a CPU grande, que está sendo representada por X1. E temos o eixo Y vertical, que está sendo representado pela CPU pequena, que utilizamos o termo X2, tá? Então, em todos os exercícios, como eu coloquei aí de vermelho, o X1 sempre estará no eixo X, então a variável X1 sempre estará no eixo X e a variável X2 sempre estará no eixo Y. Então, X1 horizontal e X2 vertical. Na aula de hoje, nessa modelagem, nesse exemplo de aplicação de hoje, X1, eixo X, será a CPU grande e X2, eixo Y, será a CPU pequena. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos iniciar o processo de colocar essas restrições que nós encontramos anteriormente
no gráfico, tá? Então, começando pela restrição número 1, que é referente ao gabinete grande. Essa restrição diz para nós que a produção de X1 tem que ser menor ou igual a 6 gabinetes por hora, tá? Então, a empresa não consegue produzir mais do que 6 gabinetes grandes por hora. Então, a produção de X1 gabinete grande tem que ser menor ou igual a 6. Então, X1 tem que ser maior ou igual a 0, que é a restrição lógica, mas tem que ser menor ou igual a 6, tá? Então, ela pode produzir de 0 a 6, nem mais do que 6, nem menos do que 0. Então, essa é a primeira restrição que nós iremos colocar agora no gráfico. Então, vejam aqui o gráfico. Essa linha que está aí no número 6, no vértice do eixo X, então, no eixo X, nós temos o ponto 6. 6 é porque é o máximo de gabinetes grandes que a empresa consegue produzir por hora. Então, vejam, o X1 é o gabinete grande, eixo X, o máximo que produz é 6. Então, nós vamos lá no 6 e traçamos uma reta. Tudo bem? Então, de 0 a 6. Vejam ali que eu coloquei em vermelho do lado. 0, X1 tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 6. Então, nós fazemos 2 pontos, lá no 0 e no 6, no eixo X, porque o eixo X é pertencente à CPU grande X1. E aí, traçamos essa reta. Tudo bem? Então, olha lá, 0 e 6. Encontramos 2 pontos, os 2 vértices aí nesse gráfico, referente a essa restrição, e traçamos essa reta. Agora, nós vamos para a segunda restrição e vamos colocá-la no gráfico também. A segunda restrição, ela diz respeito aos gabinetes pequenos. O gabinete pequeno, então, é representado por X2 e a empresa não consegue produzir mais do que 15 gabinetes por hora. Então, essa é a nossa restrição, que X2 tem que ser menor ou igual a 15, porque 15 é o máximo que essa empresa consegue produzir de gabinete pequeno por hora. Então, a nossa restrição para ser representada no gráfico, ela fica assim, que X2 tem que ser maior ou igual a 0, porque dada a restrição lógica, nós temos que produzir mais do que 0, mas tem que ser menor ou igual a 15. Então, X2, que é gabinete pequeno, a quantidade a ser produzida é de 0 a 15. Vamos ao gráfico. Então, X2, agora no eixo X, tem que ser produzido no mínimo 0, então o primeiro ponto é o 0, e depois o segundo ponto é o 15. E aí, traçamos essa linha que está em verde, representando esta segunda restrição. Tudo bem? Depois, nós temos a terceira restrição, que é referente a uma peça que é usada nas CPUs grandes e pequenas, que é a placa-mãe. Qual a restrição referente à placa-mãe? Diz para nós que 3 unidades de placa-mãe para cada X1, que é CPU grande, mais uma unidade de placa-mãe para cada X2, que é a CPU pequena. A soma dessas duas quantidades utilizadas de placa-mãe para cada CPU tem que ser menor ou igual a 24, porque 24 é o máximo que a empresa consegue produzir de placa-mãe por hora. Então, agora nós temos duas variáveis, estão vendo? X1 e X2 na mesma restrição. A restrição 1 e 2 que nós vimos anteriormente era uma variável só, primeiro só X1, depois só X2. Agora essa restrição já inclui as duas variáveis, X1 e X2. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma suposição. Então, se a gente pegar essa inequação, 3x1 mais 1x2 menor ou igual a 24, se a gente for transformá-la numa equação, ou seja, tirar aquele sinal menor ou igual e colocar um igual no lugar,
Que resultado, que valor x1 e x2 teria que ter para dar 24? Então, a primeira opção é a seguinte: se o valor de x1 ali, se a gente substituí-lo, se for igual a zero, x2 tem que ser menor ou igual a 24. Por quê? Se eu substituir x1 por zero, 3 vezes x1, ou seja, 3 vezes zero, é igual a zero. Qual número que se eu somar com zero vai dar 24? 24? Então, se x1 for zero, o único valor que pode ser para x2 é 24. Tudo bem? E aí ocorre o contrário. E se o x2 for zero? Qual é o número que se eu substituir no lugar do x1, vai me dar lá o resultado menor ou igual a 24? Quem que se eu multiplicar 3 vezes, porque 3x1, 3 vezes o valor de x1. Que número que se eu multiplicar por 3 vai me dar 24? 8. Então, se x2 for igual a zero, o único número que se eu substituir ali no x1 que vai dar 24 é 8, porque 3 vezes 8 é 24, certo? Aí nós temos aqui agora os planos para a gente traçar na reta. Quais são eles? Primeiro, se x1... Aqui estão as representações que eu já falei no começo da aula. Então, sempre x, o eixo x é x1, o eixo y é x2. Então, se x1 for zero, x2 tem que ser 24. Já temos aí o eixo 0, o eixo x e o eixo y. E se x1, segunda situação, se x1 for 8, x2 vai ser 0. Então, aqui, ó. Então, primeira representação lá. Se x1 for 0, x2 tem que ser 24. E se x1 for 8, né, x2 for 0, x1 tem que ser 8. Tudo bem? Então, nós temos que fazer essa suposição e trocar essas informações, substituí-las por um número, para ver quais são os pontos que iremos traçar na reta. Vamos ao gráfico, então. Então, primeiro, vamos traçar a primeira situação, que é 0 e 24. Então, se x1 for 0, x2, 24. Se x1 for 8, x2 vai ser... Ops, gente, cortou o áudio aqui. Então, se x1 for 8, x2 vai ser 0. E aí, eu pego todos esses pontos, então 0 com 0 não vai dar para traçar nada. Eu vou traçar essa reta que vai ligar 8 até 24, que é essa reta que está em azul. Tudo bem? Assim, eu traço a reta, essa que está em azulzinho, referente à terceira restrição que nós encontramos. Vamos agora à nossa quarta restrição, que é sobre as placas de vídeo. Essa restrição nos mostra que, para cada unidade de x1 que é CPU grande, são necessárias 2 placas de vídeo. E que para cada unidade de x2 que é CPU pequena, é necessária uma placa de vídeo. A soma dessas duas quantidades de placa de vídeo para CPU grande e para CPU pequena tem que ser menor ou igual a 20, porque 20 é o valor máximo de placas de vídeo que a empresa consegue fazer por hora. E aí, nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos na placa-mãe. Se nós colocarmos o valor 0 para x1, então, se x1 for igual a 0, qual o valor que deverá ser x2? Então, se a gente substituir o x1 por 0, 2 vezes 0, porque é 2 vezes x1. Então, 2 vezes 0, 0. Qual o valor que se eu somar com 0 vai me dar 20? 20. Então, x2 só pode assumir o valor de 20. E se x2 for igual a 0, qual deverá ser o valor de x1? Qual o valor que se eu multiplicar por 2 vai dar 20? Porque x2 é 0. Esse valor é 10. 2 vezes 10, 20. 20 mais 0, 20. Tudo bem? E aí fica assim, então, os pontos a serem traçados lá na reta.
Se x1 for 0, x2 será 20. Se x1 for 10, x2 será 0. Vamos para o gráfico. Então, vamos traçar o primeiro ponto. Se x1 for 0, x2 será 20. Se x1 for 10, x2 será 0, que já está a setinha ali também. Aí, nós vamos traçar uma reta, ligando 10 com 20, porque o 0 nesse ponto aí ele é neutro, não dá para a gente utilizá-lo para traçar a reta. Então, a gente traça a reta desses dois pontos, 0, 20, 10, que fica essa reta aí em vermelho. Tudo bem? Então, depois a gente lançar essas restrições, traçar essas retas referente a essas restrições nesse gráfico, agora a gente vai encontrar a solução ótima. Tá vendo que tá pintadinho aí de rosinha claro, laranjinha claro, essa região? O que se trata isso? É que nessa parte desse gráfico é que está a nossa solução ótima. É nesse campo aí do gráfico que está a nossa possível solução ótima. Então, aí existem várias possibilidades e nós vamos encontrar a melhor delas. Como que a gente consegue identificar esse ponto, então, que foi pintado de uma cor diferente? Nós temos que encontrar os vértices, que são os pontos em que as retas se encontram, e desses vértices para baixo, a gente pinta dessa corzinha para identificar que é ali que está essa solução ótima. Então, a região onde está as possíveis soluções e a solução ótima, que é a melhor para atingir a função objetivo, ela é encontrada a partir do momento que nós marcamos um ponto onde as retas se encontram. Desses vértices, desses pontos para baixo, é onde está a nossa solução ótima. E nós vamos encontrar agora esses pontos, esses vértices nesse gráfico. Eu vou colocar aqui ao lado para vocês a tabela que está lá na apostila, na página 31, porque aí a gente vai encontrando os vértices e já vai conversando a respeito da tabela também. Na apostila existem alguns erros e conforme eu for explicando, eu vou corrigindo esses erros da apostila, tá? Bom, vamos começar então a encontrar esses vértices. Então, conforme eu for mostrando para vocês esses vértices, eu já vou explicando também a tabela. A tabela, ela mostra para a gente 4 colunas. A primeira coluna é a coluna dos vértices, que nós vamos encontrar agora. A coluna 2 é da CPU grande, que são os valores que nós vamos encontrar para o eixo X, que é referente a X1, que é CPU grande. A terceira coluna são os valores para CPU pequena, que é do eixo Y, X2, CPU pequena. E a última coluna é do lucro, que lá na modelagem de problemas nós tínhamos a função objetivo, que era maximizar o lucro de 500x1 mais 200x2. Então, cada unidade de x1 tem um lucro de R$ 500 e cada unidade de x2 tem um lucro de R$ 200. Então, a soma desses dois lucros vai me dar o lucro máximo e aí é a solução que nós queremos encontrar. Qual dessas opções desses vértices vai nos dar o lucro máximo, que é a função objetivo do problema, tá? Então, vamos primeiro encontrar qual é o vértice A. Então, onde eu coloquei essa setinha, primeira setinha vermelha aí. O vértice A é o ponto onde está o zero, porque nós, em todas as restrições que nós marcamos, sempre tinha o zero, tanto para o eixo Y quanto para o eixo X. Então, o zero é um vértice. E aí, zero para x1 e zero para x2, para os dois eixos. Então, se x1 assumir o valor de zero e x2 assumir o valor de zero, e a gente substituir isso lá na fórmula, lá no valor do lucro, 500x1 mais 200x2, então veja, eu estou ali na primeira linha, ó, do vértice A. Então, se nós colocarmos 500 vezes zero, que é o valor de x1, vai dar zero. 200 vezes zero, que é o valor de x2, vai dar zero. Zero mais zero, nenhum lucro. Zero mais zero igual a zero. Tudo bem? Então, o primeiro vértice não é a solução que nós queremos, porque deu lucro zero.
Agora, nós vamos encontrar o vértice B. Aqui está o vértice B. Se x1 for zero, nós temos ali no eixo y o valor de 15. Então, é o ponto de encontro entre 0 e 15. x1 é zero porque 0 está no eixo x e 15 no eixo y. Então, em alguma restrição aí, nós tivemos esses dois valores, 0 e 15. Então, lá na linha do vértice B na tabela, se x1 for 0 e x2 for 15, vamos substituir lá no lucro. 500 vezes 0, 0. E 200 vezes 15, que é o x2, 3.000. 0 mais 3.000 igual a 3.000, que vai ser o lucro. Então, se eu produzir nenhuma CPU grande e 15 CPUs pequenas, eu vou ter um lucro de R$3.000. Vamos para o próximo vértice, vértice C. É o ponto de encontro entre as retas que está pintadinha em verde e a reta que está pintadinha em vermelha, que liga 10 com 20, das restrições que nós fizemos. Esse pontinho onde essas retas se encontram, cruzam, é o vértice C. E esse pontinho, qual o valor de referência para ele se nós traçarmos uma outra reta? Então, se a gente descer com esse pontinho, que é onde cruza essas duas retas, a verde do 15 e a vermelha que liga 10 com 20, se a gente descer uma reta desse pontinho e for até o eixo X, qual valor ele assume? 2,5. Então, tem 2, 2,5, 3, 3,5, 4, tá vendo? Parou no 2,5. Então, nesse vértice C, o x1, que é do eixo X, assume o valor de 2,5. E o x2, que é do vértice C no eixo Y, que é essa outra linhinha que eu marquei para vocês em preto, assume o valor de 15, ela vai terminar lá no 15. Então, eu pego esse pontinho do vértice C, que é onde essas duas linhas, a vermelha e a verde, se encontram, e vou traçar uma reta para ver onde chega esses valores. Chegou no eixo X, 2,5, eixo Y, o valor de 15. Então, x1, que é o eixo X, tem o valor de 2,5, e x2, que está no eixo Y, que é a CPU pequena, assume o valor de 15. Vamos substituir lá no lucro. 500 vezes 2,5, que é o valor de x1, 1.250. 200 vezes 15, que é o valor de x2, 3.000. 1.250 mais 3.000, 4.250 vai ser o lucro. Então, se eu produzir 2,5 CPU grande e 15 CPU pequenas, eu vou ter um lucro de R$4.250. Vértice D é o pontinho onde duas retas se encontram, que é a reta vermelha e a azul. A vermelha que liga 10 com 20 e a azul 8 com 24, que foram de restrições que nós fizemos. Esse pontinho onde está essa cruzinha do vértice D, também vamos ver qual valor ele encontra. Se eu descer, ele para no 4, e se eu for para o lado esquerdo, ele para lá no 12. Então, tem 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ele para no 12, que foi essa linha que eu coloquei para vocês em preto, tá? Então, no vértice D, x1, que é o eixo X, assume o valor de 4. E x2, que é o eixo Y, assume o valor de 12. Substituo lá no lucro. 500 vezes 4, que é o valor de x1, dá 2.000. Que daí na apostila tá errado, tá? Eu vou colocar um zerinho para vocês aí daqui a pouco. Na apostila tá 200, mas é 2.000. 500 vezes 4 é 2.000, tá? Tá um erro gráfico aí na apostila. Mais 200 vezes 12, que é o valor de x2, dá 2.400. 2.000 mais 2.400, 4.400. Então, se eu fabricar 4 CPUs grandes e 12 CPUs pequenas, eu vou ter um lucro de R$4.400 no vértice D, nessa solução encontrada no vértice D. Agora, o vértice E. O vértice E tem um errinho aí na apostila. Se nós traçarmos uma linha no vértice E,
nós vamos ali, o vértice E é o pontinho que cruza entre essa reta em vermelho, que é do 6 que sobe, que foi a primeira restrição que nós fizemos, e a reta que liga 8 com 24. Então, o pontinho de encontro entre essas duas retas é o vértice E. E se nós traçarmos uma nova reta para encontrar os valores, se a gente descer com esse pontinho, a gente para no 6 no eixo X, e se a gente for para a esquerda, como eu fiz essa reta preta, a gente vai parar também no 6 no eixo Y. Aí na apostila, na tabela, tá 5. Tá vendo que eu corrigi para vocês em vermelho aí? É 6. Então, 6 no eixo X e 6 no eixo Y. Então, é só substituir no lucro. 500 vezes 6, que é o valor de x1, dá 3.000. E 200 vezes 6, que é o valor de x2, 1.200. 3.000 mais 1.200, 4.200. Então, se eu produzir de acordo com o vértice E, a solução encontrada no vértice E, se eu produzir 6 CPUs grandes e 6 pequenas, eu vou ter um lucro de 4.200. E por último, o vértice F, que aí nós temos dois errinhos gráficos na apostila. Primeiro, porque não marca o F no gráfico para nós, e depois também porque coloca um valor errado para x1. Então, o vértice F, então 6 lá, né? E o F está aqui, ó, que eu coloquei para vocês embaixo do E. O vértice F é o encontro da CPU grande 6 no eixo X com o 0 no eixo Y. Então, se a gente traçar essa reta aí nesse eixo, não tá aparecendo a reta para vocês porque ela tá na horizontal. Então, de 6 a 0, nós temos uma outra restrição que em algum momento foi traçado também essa linha. Então, esse pontinho de encontro entre 6 e 0 é um vértice também, chamado de vértice F. Aí, nesse caso, x1, que é o eixo X, assume o valor de 6, e x2, que é a coluna, a linha Y, assume o valor de 0. Substituindo ali no lucro, 500 vezes 6, 3.000. E 200 vezes 0, 0. 3.000 mais 0, 3.000. Agora, nós vamos olhar essa coluna do lucro e ver qual foi o vértice, qual foi a solução que nos deu o lucro máximo. Foi R$ 4.400, que é o vértice D. Então, qual era a função objetivo dessa modelagem desse problema que nós fizemos na outra aula? Que eu comecei a aula explicando. Quando nós fizemos essa modelagem, nós vimos que a função objetivo desse problema era obter lucro máximo, maximizar o lucro da produção de CPU grande e pequena, sabendo que o lucro de cada unidade de CPU grande x1 é R$ 500 e para cada unidade de x2 CPU pequena é R$ 200. A soma desses lucros, eu quero obter o lucro máximo. Então, nós encontramos que no vértice D, produzindo 4 CPUs grandes e 12 CPUs pequenas, nós temos um lucro de R$ 4.400. Então, essa é a nossa solução. Para esse problema de quantas CPUs pequenas e grandes produzir, descobrimos que, através da pesquisa operacional, que se a gente produzir 4 grandes e 12 pequenas, nós teremos um lucro máximo de R$ 4.400. Todas as outras possíveis soluções, vértice A, B, C, E e F, nos dão lucro menores do que o D. Então, o lucro máximo é no vértice D. Portanto, solução ótima é o ponto D. Montar 4 CPUs grandes por hora e 12 pequenas. Teremos um lucro de R$ 4.400 por hora. Essa foi a solução ótima. Temos soluções de A a F e, dentre elas, a melhor é a D, porque me dá o lucro máximo de R$ 4.400. Então, essa última parte do exercício, que é de encontrar a solução ótima, ela é um pouquinho mais complicada, mas ela nos retoma também lá a nossa matemática básica, tá, pessoal?
quando vocês viram lá de fazer equação, inequação, de traçar isso num gráfico, traçar retas, a pesquisa operacional não está fazendo nada mais do que retomar coisas que nós já aprendemos. Então, ao traçar essas retas num plano cartesiano, encontrar o vértice é encontrar o pontinho onde essas retas se encontram. Então, vértice, plano cartesiano, retas, são informações que não são novas para vocês. São informações que vocês estudaram lá na escola, ensino fundamental, ensino médio, e agora na faculdade na matemática básica, tá? Então, baseado nesse conhecimento pré-adquirido de vocês, vocês irão utilizá-lo agora na pesquisa operacional. Tudo bem? E aí, qualquer dúvida, então, eu estou na próxima aula para a gente conseguir sanar e faremos também todos os outros exercícios de modelagem. A gente vai fazer agora colocando nesse método de solução gráfica, tá bom?